דוד השם הוא לא יחסר בינה עוד אשר יביצני על ממלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Bom dia a todos. Bom dia. Paz de Cristo. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo no livro dos Juízes, ok? Livro dos Juízes. Nós começamos hoje. Nós vamos aqui trilhar um caminho não muito longo, né? Não é muito longo, mas interessante, né? Bastante interessante. Vamos fazer uma oração primeiro? Oremos. Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse tempo precioso na tua presença, diante da tua palavra. Pedimos que teu Santo Espírito nos conduza, nos dê a sabedoria para compreender a tua vontade, a tua palavra. Que tenhamos um tempo de paz, de edificação e que tudo aconteça segundo a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo a ti, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, pessoal, lembrando que estudar a Bíblia não é vir numa pregação, certo? É como ler um livro. Às vezes você começa a ler um livro e você tem que ter toda uma disciplina para poder ler livros, né? Gente que gosta de figurinha, né? Vai abandonar o livro, né? Porque o livro às vezes tem momentos que tem uns pontos altos, uns pontos baixos, né? É como se você estivesse indo para uma cidade e ter que passar por algumas ruas que talvez são ruas mais apertadas, mais desconfortáveis, outras ruas você vai ver paisagens boas, mas o propósito é chegar lá, né? Então é a mesma coisa estudar a Bíblia. Tem momentos que você vai ler e você vai falar, não, mas eu queria que fosse diferente. Não vai ser, não. Vai ser o que tem que ser, tá bom? Então, o livro de Juízes é um livro que está bem além do que as pessoas às vezes imaginam. Não é um livro que trata de um tema muito triste na Bíblia, né? Porque é o momento mais terrível da nação de Israel, um tempo de falência espiritual, que Deus teve que levantar juízes para poder direcionar o povo. Então não foi um período muito saudável, né, em relação à moral espiritual do povo de Israel, ok? Então nós vamos lá. A gente vai fazer uma pequena introdução, né, porque não dá para fazer nada sem ter uma introdução, né? A história do livro de Juízes, ela começa logo após a morte de Josué. Vai dar a impressão que você está dentro do livro de Josué ainda, mas a história começa a acontecer logo após a morte de Josué. Você vai ver já no versículo 1, né, dizendo que depois que Josué morre, né, Juízes é composto de 21 capítulos. Por que recebe esse título? Simples, né? Porque houve um tempo onde quem dirigia o povo eram homens ou mulheres chamados juízes. Ah, pastor, mas teve várias mulheres? Não, teve uma, certo? Mas a gente sempre diz assim, né? Mas mulher no governo absoluto, né? Essa é uma exceção bíblica, tá? É uma exceção bíblica onde Deus coloca o governo absoluto nas mãos de uma mulher. Então, assim, às vezes é difícil para a igreja entender essas coisas, né? Por causa do conceito social, tal, as pessoas não entendem. Mas governo absoluto em mãos de mulher não é princípio bíblico. Não é princípio bíblico. Tem exceções bíblicas que você vai ver coisas acontecendo na Bíblia. Então a única mulher que teve governo absoluto foi Débora. Ok? Isso mostra que é uma exceção e não um princípio. Para ser um princípio, teria que haver outros exemplos na Bíblia. Deu para entender? Tá?
mas eu queria entender melhor. Depois a gente conversa mais sobre isso aí. Tá? Então, um livro composto de 21 capítulos, recebe um nome, né? Vai tratar da história de libertação e do governo de Israel por algumas pessoas, né? O nome, o título é Juízes. São figuras centrais do livro, né? Eles vão variar de caráter, capacidade, método de libertação. Nem todos são iguais, nem todos são políticos, nem todos são soldados. Alguns são militares, alguns juízes, outros juízes são políticos, né? Mas cada um com a sua característica e com o seu método específico para poder libertar o povo. Entendido? Aí vocês vão lembrar de Gideão, essa turma toda aí. O livro de Juízes, como eu disse para vocês, é um triste pedaço da história bíblica, porque vai falar da história do fracasso do povo de Deus. Fracasso do povo de Deus. Isso torna esse livro bem atualizado, porque infelizmente a gente está vivendo um tempo de muito fracasso do povo de Deus. Embora algumas coisas que vocês veem na televisão, na internet, é o tempo do avivamento. Tá? Nós não estamos vivendo esse tempo. Tá? Estou falando no contexto geral de igrejas. A gente tem igrejas que estão indo bem, outras não estão indo bem, mas dentro de um contexto espiritual geral de igrejas, o povo de Deus não está indo bem, certo? Não está indo bem. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, espiritualmente falando, um tempo de apostasia, de mentira, valores invertidos, e a gente está perdendo essa batalha. Essa que é a verdade. Então, o livro de Juízes narra a história do fracasso do povo de Deus, vivendo num período muito baixo na sua história, baixeza moral e espiritual na história, né? Um período chamado período de anarquia. Então é bem contemporâneo, período de anarquia. Por isso que o livro vai pegar bastante, que é um período de desobediência, tratamento de Deus, né? O cerne do livro de Juízes, ele é bem exposto no capítulo 17, no versículo 6. Olha esse versículo, que retrata realmente a condição do povo. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia governo em Israel, não havia liderança em Israel, porque Josué morreu. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não está mais ou menos assim hoje? Cada um faz o que quer fazer. Parece que o povo está todo mundo solto, cada um pensa de um jeito, cada um tem a fé do jeito que quer ter, cada um assume a sua religião, não estão muito preocupados se existe um princípio único, né? Mas cada um está fazendo do seu jeito. Eu sirvo a Deus. Como é que você serve? Eu fico em casa. O importante é ter Jesus no coração, né? Que as pessoas falam. É legal isso, né? Enquanto a Bíblia nos ensina que vida com Deus é vida em comunidade espiritual. Embora a igreja seja difícil, a igreja é algo de Deus. Tá? Algo de Deus. Se não fosse de Deus, era fácil. Você ia ver, o diabo ia dar jeito de patrocinar para a igreja ficar bem tranquila, todo mundo assim, sem problema, para a gente ficar por aqui. Mas, como é algo de Deus, por isso que o diabo luta tanto contra a igreja, né? A nossa vida é vida em comunidade, a gente tem que viver na comunhão, a gente tem que fazer parte de um rol de membros de igreja, a gente tem que ter cobertura espiritual, tem que tolerar os irmãos. É aí que a gente consegue frutificar os frutos do Espírito, no convívio de comunidade. Então não dá para servir a Deus isolado dentro de casa. Não vem com esse negócio de Jesus do coração, porque Deus, Ele enxerga a gente coletivamente. Ou não? Você vai ver na Bíblia que diz que Ele vem buscar uma igreja, não vem buscar o Joãozinho. O Joãozinho. Ele vai vir buscar a minha igreja, não é a Maria. É a igreja. Então você tem que viver no contexto de igreja, na coletividade. Então nós temos que estar juntos em unidade para sermos igreja. O arrebatamento exige isso. Vida em unidade como igreja. Tudo bem? Então não dá para a gente fazer aquilo que parece bem aos nossos olhos. A gente tem vontade de fazer muitas coisas, né? Mas não dá para fazer, né? Então esse é o contexto de Juízes. Data do livro. A história de Juízes, ela conta uma história que acontece de 1250 a 1000 a.C. Lembrando que antes de Cristo você conta ao contrário. Você tem 1250,
Imagina ano zero aqui, daqui para lá, depois de Cristo, depois que Cristo nasceu. Aqui para cá, anterior, antes de Cristo. Então as contagens são ao contrário. Você vai falar assim, 1250 está onde? Aqui. E 1000? Aqui. Quanto mais próximo do ano zero, menor será a contagem. Então a história desse livro, ela remonta a uma história que vai de 1250 ao ano 1000 antes de Cristo. Certo? Mas o livro de Juízes está narrando a história que aconteceu nesse período, mas esse livro foi escrito um pouco mais recente, mais para frente, lógico, a história acontece, depois você escreve o livro, né? Você tem uma comunicação oral, as pessoas vão falando das experiências, aí os escritores ou os escribas, eles vão registrando, né? Provavelmente, esse livro foi escrito, registrado em 640 a 609 a.C., né? 360 anos depois que ele foi registrado, no período do rei Josias. Amém? Essa é só a introdução, para você entender. O autor do livro, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala, não tem nenhum registro específico do autor, mas a tradição judaica diz que foi o profeta Samuel que escreveu. O judaísmo defende essa ideia, mas a gente não tem nenhum registro na Bíblia para dizer que foi Samuel. Não tem nenhuma evidência forte assim, né? Um texto concreto, não tem. Alguém disser assim que foi ele, você fala, foi, mas... É igual dizer que Hebreus foi escrito por Paulo. O pessoal fala, o Paulo, porque parece com a linguagem dele, mas não tem registro que prova que foi. Tudo bem? A teologia e mensagem do livro. Qual é a mensagem da teologia? Juízes é rico em mensagens como soberania de Deus. Número 2, o poder da fé. Número 3, as consequências do pecado. Número 4, os desafios dos conceitos modernos de moralidade e justiça. Quando as coisas começam a evoluir, as pessoas fazem as coisas de qualquer jeito. Então, um conceito errado de moralidade e justiça. A advertência contra a idolatria e a assimilação de culturas. Quando você tem outras culturas erradas e o povo de Deus começa a assimilar essas culturas. Certo? Então, essa é a teologia e a mensagem do livro. Repito, soberania de Deus, poder da fé, consequências do pecado, desafio dos conceitos modernos de moralidade e justiça, advertência contra a idolatria e assimilação cultural. Nós estamos aí na introdução. Certo? Então nós vamos para o versículo 1. Com muita paz e paciência, vamos analisar os versículos. Tá bom? Versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué. Ok? Deu para entender isso aí? Depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Então essa palavra sucedeu aqui, ou aconteceu, né, em algumas traduções, essas palavras são usuais em hebraico para a continuação de uma narrativa. Certo? Uma narrativa que aconteceu antes, ela vai continuar. Por isso está dizendo, e sucedeu, e aconteceu, que, ou seja, está dizendo que esse texto está conectado ao texto anterior, ou que a história está conectada à história anterior. Tudo bem? Isso é português só, por enquanto. E também diz, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Como? Como é que eles perguntaram? Se não tinha liderança, se não havia... gente na linha de frente, Josué havia morrido, primeiro foi Moisés, depois Josué, então perguntaram como, não tem essa pergunta, quem falou? Deus falou, vou falar para vocês que vai ser assim. Então, o pessoal já está sabendo como foi, né? Sem dúvida nenhuma, essa pergunta foi feita a Deus através do processo Urim e Tumim. Lembram disso? Urim e Tumim eram duas pedras que ficavam atrás da estola sacerdotal por dentro do sacerdote. Havia várias pedras aqui diante do peitoral dele, cada uma representando uma tribo de Israel. Vocês estudaram isso, né? Só que havia duas pedras que ficavam por dentro, chamadas Urim e Tumim. Uma pedra branca e uma pedra preta. E através dessas pedras eles descobriram qual era a vontade de Deus. Vamos escolher quem vai fazer o café hoje. Vai ser o Wanderson. Então vamos jogar as pedras.
deu pedra preta. Não avança. Era assim que funcionava. Vai ser o Robson. Joga pedra preta. Não vai ser o Robson. Né? Vai ser a Jaque. Vamos jogar pedra branca, Jaque. É assim que eles falavam com Deus. É um processo que foi estabelecido por Deus, chamado processo Urim e Tumim. Né? Processo de adivinhação utilizado naquela época pelos antigos israelitas. Isso não significa que você pode usar processo de adivinhação, porque você não vai ver mais isso na Bíblia, porque é uma exceção. Não é um princípio. Para ser um princípio teria que aparecer mais vezes na Bíblia. Então não justifica você ficar jogando os dados para saber o que você tem que fazer. O povo gosta de se apoiar nessas coisas, né? Eu quero descobrir a vontade de Deus. Vão. Aí fala. 0 e 1. Ou os artistas, né, que fazem assim, vamos ver a vontade de Deus. Abre a Bíblia, é artista, tá? Os artistas. Aí faz assim, a vontade de Deus. Aí abre a Bíblia e coloca o dedinho. Na Bíblia. Aí olhou. Tá vendo? Deus falou comigo, hein? Deus falou comigo. Vai que cai numa situação aí. Eu quero ver o que você vai arrumar. Né? Eu quero ver o que você vai arrumar. Mas quando cai no lugar onde a pessoa não quer, o que ela faz? Não, talvez não é. Aí vai folheando a Bíblia. Aí vai de novo. Aí cai em outro lugar errado. Vai passando de novo. É um monte de crente que faz isso. Caixinha de promessa. Caixinha de promessa aí já é... Aí é o fundo do poço espiritual. Quem tem pode jogar fora, tá? Pode jogar no lixo. Hoje o Senhor falou comigo e chega com o peito aberto. O Senhor falou comigo de manhã. Falou, abri a caixinha de promessa. Aí dá vontade de ir para o mundo na hora. Gente, tem uns crentes que não é brinquedo, não é muito crente, né? Isso aí é meia boca, né? Botando o dedo na Bíblia. Até há pouco tempo tinha gente aqui na igreja com esse negócio, mas de tanto eu falar, acho que eles pararam. Botar o dedinho assim, fecha o olho e fala, Deus falou comigo. Bíblia não é brincadeira não, hein? Ai, tudo bem? Então, esse processo utilizado pelos antigos israelitas era para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento, ok? Essa expressão Urim e Tumim do hebraico significa luzes e perfeições. Luzes e perfeições. Esse é o significado de Urim e Tumim. Tem outro nome aí no versículo 1 chamado os cananeus. O termo cananeu significa povos que habitam em Canaã. Mas a gente sabe que em Canaã haviam vários inimigos que Josué teve que lutar contra eles. Vocês lembram disso? Então não tinha só cananeu. Então cananeu significa o quê? É uma tribo? Não, é um conjunto de tribos. Todo povo que habitava em Canaã era chamado de cananeu. Todo povo que habitava em Canaã era chamado de cananeu, porque tinha filisteus, jebuseus, gigazeus, heteus. Vocês lembram disso, né? Então, é uma expressão o quê? Genérica. Genérica. Quando você fala os cananeus, significam todos os povos que habitam na região. Descreve várias tribos que habitam dentro de uma mesma massa de terra. Entendido ou não? Continua seguindo, que é importante. A gente só está pavimentando o caminho, tá? E há uma pergunta no versículo 1 que eles disseram: quem dentre nós primeiro subirá? Isso não significa que eles estão falando exatamente por causa da topografia do local, apesar de que Canaã é uma terra mais alta, é montanha. Mas o que eles estão dizendo aqui é quem vai fazer o primeiro movimento militar agressivo contra os inimigos. É isso que eles estão falando. Por isso que eles estão dizendo: quem dentre nós vai primeiro batalhar? Antes quem subia era Josué, né? Mas agora quem vai subir? Aí no versículo 2, com certeza a resposta também veio através de Urim e Tumim. Disse o Senhor: Judá subirá, porque eles devem ter apresentado várias pessoas, vários líderes. Aí quando chegou Judá, saiu a pedra branca. Judá subirá.
eis que entreguei essa terra na sua mão. Nós temos aqui uma resposta de Deus. Pedra branca ou pedra preta, Urim ou Tumim, sim ou não. Era assim que eles descobriram a vontade de Deus. Está dizendo aqui que Deus disse: Judá subirá. Judá a gente já viu que é uma tribo importantíssima, e sabemos que Jesus veio da tribo de Judá. Então, por que Deus escolheu Judá? Porque está ligado à profecia de Gênesis 49, versículo 10. Gênesis 49, versículo 10. O que diz? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, que é Sião, né? A ele se congregarão os povos. Nós temos uma profecia. A escolha de Deus está se cumprindo a partir da profecia que já existia. Por isso que Judá foi escolhida. Ok. O nome Judá significa louvor. Judá, louvor. Ou Judas, louvor. Quando nós temos uma pergunta: quem irá primeiro na frente da batalha? Quem vai iniciar o processo de luta? Como é que a gente vai começar a luta? Vamos começar com Judá. Então já ensina a gente o seguinte: a melhor forma de você lutar é você começar com louvor. O que vocês acham? A gente deve começar reclamando? Murmurando? Chorando nos pés de Deus? A gente começa com louvor. Por isso que a gente entende espiritualmente o significado dessa escolha de Deus, escolhendo a tribo de Judá para começar a batalha. Versículo 3. Então disse Judá a Simeão. A gente tem os personagens liderando, os líderes falando um com o outro, mas são tribos, tá? Então disse Judá a Simeão. Simeão é uma tribo pequenininha. Simeão, seu irmão. São irmãos, né? Sobe comigo a minha herança e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. Ele falou: quando você for lutar para conquistar a sua terra, eu te ajudo. Você me ajuda agora a conquistar as minhas. Então a tribo de Judá escolheu Simeão pelo fato de eles serem aliados desde o início. Porque Simeão, a tribo de Simeão saiu da tribo de Judá. Vamos ler Josué 19, versículo 1. Voltando um pouco na história, Josué 19, versículo 1. E saiu a segunda sorte. Olha como foram divididas, né, as terras. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Então foi tirada da tribo de Judá, que era uma tribo maior. Aí formou-se uma tribo de Simeão, uma tribo menorzinha. Então ele já tem uma conexão anterior. Por isso que Judá convida Simeão para apoiar nessa guerra. E ao mesmo tempo, além de estar cumprindo essa busca de apoio, dessa conexão que eles têm, revela também um pouco de medo da tribo de Judá. Porque se Deus disse: vai que eu vou te dar terra, ele está chamando Simeão para ter apoio. Ok? Apoio militar. Por que buscar apoio militar se Deus já disse para ir e falou: você vai e eu vou te entregar? Então às vezes Deus manda a gente fazer as coisas, a gente fica buscando apoio para fazer coisas que Deus mandou a gente fazer sozinho. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus. Ok? E os perizeus. Feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Eu fico imaginando uma guerra militar feita com espadas e lanças, você ter 10.000 pessoas mortas. Um banho de sangue, né? Nós vimos aqui que foi em Bezeque essa vitória de Judá contra os cananeus e os perizeus. Bezeque é uma cidade ao sul do monte Gilboa. Ok? Versículo 5. E acharam Adoni Bezeque, que significa Adonai Bezeque, em hebraico. E pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos perizeus. Adoni Bezeque, Adonai Bezeque significa Adonai é Senhor. Adoni ou Adonai é Senhor, hebraico. E significa, Bezeque é um lugar, então significa Senhor
de Bezeque. Nós já entendemos que ele é o rei, ou ele é o líder tribal daquele lugar. Por isso que Judá sobe, fere e acha ali o Adoni-Bezeque, que é o senhor do local de Bezeque. Pelejam contra ele e fere os cananeus e os perizeus. Entendido isso? Versículo 6. Porém, Adoni-Bezeque, o Adonai-Bezeque, que é o líder tribal, fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Forma cruel, hein? Cortou os dedos dos pés e das mãos, mas tem um sentido isso aqui. É muito interessante que a Bíblia não ameniza fatos, não. Ela fala o que fez, né? A Bíblia é bem clara e verdadeira. Ela falou, cortou o dedo das mãos e o dedo dos pés do rei. Não seria melhor matar ele? Cortar os polegares das mãos e dos pés é uma atitude muito bárbara, né? Mas é uma coisa pragmática, prática. Porque quando você cortava os polegares, ele não tinha como mais empunhar a espada. O cara não tem como mais lutar. Viu sem conseguir lutar. Se você cortasse os dedões dos pés, ele não conseguia mais ter equilíbrio para poder caminhar ou lutar na batalha. O cara fica inútil, né? Certo? Mas por que está fazendo isso aqui? Está fazendo isso aqui porque essa era a estratégia do Adoni-Bezeque. Toda vez que ele pegava os inimigos, ele fazia a mesma coisa. Todo inimigo que ele pegava, ele fazia isso. Ele mutilava eles e soltava eles para lá. Aí ele está colhendo. Isso significa que aquilo que a gente planta, a gente colhe? Né? Então ele tinha esse costume, né? A história mostra que os persas, eles cortavam, quando eles venceram os gregos, persa não era brincadeira não, venceram os gregos, eles pegaram 4.000 homens e cortaram as mãos e os pés e deixaram eles no meio da sociedade só para ficar sendo escarnecido pelos persas. Já pensou? O cara sem mão e sem pé? Que doideira, né? E eles ficavam como mendigos pela rua. 4.000 homens gregos mutilados como retaliação, né? Versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque, depois que fizeram o quê? Cortaram os polegares das mãos e dos pés. Ele disse: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Porque ele fez isso. 70 reis ele fez isso. Imagina com o povo, né? Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Então, isso aí que o Eduardo falou. Plantou, colheu, né? Ele está admitindo os crimes dele aqui e está sabendo por que ele vivia ou viveu a atrocidade. E a gente aprende uma lição que se você corta os polegares, você não tem como mais lutar, empunhar a espada, né? E você perde a sua estabilidade. Então é uma maneira de você matar uma pessoa, né? Ela não consegue mais ter estabilidade e não consegue mais lutar. Aí lascou, né? Entenderam o sentido disso? Versículo 8. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Contra Jerusalém por quê? Porque Jerusalém não estava no domínio do povo de Israel. Jerusalém pertencia aos jebuseus nessa época aqui. Davi conquistou depois, lembra? Então Jerusalém vem de Jebus. Por isso que tem esse nome, porque depois que Davi conquista a cidade, essa cidade não pertencia a Israel, mas sim aos jebuseus. Versículo 9. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. Quando você vê no final do versículo montanha, sul e planícies, você tem 3 palavras aqui que mostram a topografia de Israel. É formada de montanhas, ok? Planícies, que são as costas perto do mar, e deserto, ok? Então, Canaã, que aí lá Israel, que já foi, né, faz parte de Canaã,
que é Israel hoje, aqui ela está sendo descrita como que ela é fisicamente, como que é o território, como é que é a geografia, como é que é a topografia. Está dizendo o seguinte, essa terra que o povo de Deus está conquistando, ela tem do centro dela uma sequência de montanhas. A espinha dorsal, tá, de Canaã é assim. Ela tem do centro dela um monte de montanha, uma atrás da outra. Okay? E quando diz que ela tem montanhas e no sul, quando fala sul, está falando de deserto. Deserto do Negueb. Então Israel é formado de montanhas, de desertos e de costas. Ok? Ela tem montanhas, tem desertos e tem praia. Perto do mar. Deu para entender? Só está dizendo como que é a estrutura física desse país, gente. Tudo bem? Versículo 10. E partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebron, era, porém, outrora o nome de Hebron, Kiriat Arba. E feriram a Sesai, a Aimã e a Talmai. Nós estamos lendo um livro aqui, que existem partes que vocês vão dizer assim, também isso não é interessante, vamos pular. Não vai pular, porque isso vai ser importante para a gente entender o contexto. Então presta atenção nos detalhes. Deus não dá pontos sem nó. A gente está passando por uma estrada assim, que a gente tem que se concentrar e saber por que Deus está pavimentando esse caminho, porque Ele quer dar informações maiores lá na frente. Tudo bem? Kiriat Arba, olha o nome aqui, era o nome de Hebron, que significa uma cidade ou uma vila, certo? Arba significa 4 em hebraico, ou seja, era uma cidade chamada de o lugar dos 4. Por que isso? Vamos entender. Escritores rabínicos explicam isso por tradição de que os 4 patriarcas, Adão, Abraão, Isaac e Jacó, eles foram enterrados ali com as suas esposas. Por isso que é chamado de Kiriat Arba, que significa lugar dos 4. Estão enterrados ali. Essa é a mesma região onde Abraão morou, onde, vocês lembram lá dos carvalhais de Manre, onde ele viu os anjos? É a mesma região, e onde também a esposa dele, Sara, está enterrada. Hebron foi capital do reino de Davi antes dele conquistar Jerusalém. Era em Hebron que Davi ficava. Entendido? Podemos seguir, nós estamos mapeando cada versículo. Versículo 11. E dali partiu contra os moradores de Debir, ou Debir. E era outrora o nome de Debir, Kiriat Sefer. Outro nome de cidade, chamado Sefer, significa livro em hebraico. Provavelmente, nessa região havia uma grande biblioteca, certo? Por isso chamado de Kiriat Sefer, ou um local de biblioteca, aldeia do livro, ou aldeia da escrita. Okay? Versículo 12. E disse Caleb, é o Caleb aqui, que era amigo do Josué, só que agora ele está velho. Lembra? O Caleb, o Josué morreu, o Caleb está aqui. Ele diz o seguinte: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, eu lhe darei a minha filha Axa por mulher. É um Napoleão. Daqui que ele catou o nome da filha. Não é nada. Ele falou: quem conseguir dominar essa região. Isso aqui era tradição, gente. Isso era tradição. Você tinha 2 maneiras de casar, né? Com a jovem. Ou você tinha que ter um feito militar grandioso, ou você tinha que pagar o dote para você casar com a moça. Né? Para que serviu o dote? Você queria casar com a filha de alguém, você pagava o dote, e essa era como se fosse uma previdência que ficava guardada com o pai, porque era muito comum os homens largarem as mulheres. Eles soltavam as mulheres na porta da cidade, não queriam saber delas. As mulheres eram muito desprezadas no Oriente, até hoje, né? Então o pai, quando a filha era desprezada, tinha aquela reserva, como se ela tivesse um plano de previdência antecipado. Então o dote servia para ela se manter na falta do marido.
Deu para entender ou não? Hã? Então eram duas formas. Ou você tinha que ter um feito militar grandioso para poder conseguir casar. Lembra lá do Davi, quando o rei falou assim, quem vencer a guerra pode casar com a filha do rei. Então isso era a tradição. Ou um feito militar grandioso, ou você pagava o dote. Entenderam o dote? Era cultura, né? E aqui a gente viu, ó, no versículo 13, e tomou a Otiniel, aí apareceu Otiniel, primeiro juiz que vai aparecer agora, primeiro líder. E o Caleb disse, quem conseguir vencer, ferir, Quiriate-Sefer, dominar essa cidade, vai ter minha filha para casar. O Caleb já estava velho, aproximadamente 85 anos. Aí o Otiniel, que era parente dele, lógico que eles eram parentes, né? As tribos eram parentes. Filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Essa menina é o que dele? Sobrinha. Mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Entendeu? Porque o Otiniel foi e aceitou o desafio de vencer Quiriate-Sefer. Esse é o primeiro juiz. Versículo 14, 15. Sucedeu que indo ela a ele, ela vai persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. Falou, você podia pedir para o seu pai um campo, né? Porque a herança que você tem é terra seca, né? Não é muito boa. Você podia pedir um lugar que tenha água para a gente. O Otiniel vai pedir, né? E aí ela vai diante do pai e ela desce do jumento. Provavelmente ela chegou rápido e desceu rapidamente na frente do pai, se prostrou diante dele, e Caleb lhe disse, o que é que tens? O que é que você está querendo? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela pediu fonte de água. E ele deu para ela uma terra que tinha águas que desciam das montanhas, como cachoeira, e tinha águas que brotavam debaixo das planícies. Então, às vezes, você quer uma coisa do pai, o pai te dá sempre mais do que você espera, né? Foi isso que ele fez para ela. Versículo, nós estamos no 16, né? Também. 16. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Cidade das palmeiras é a antiga Jericó. A cidade mais antiga do mundo é Jericó, tá? E a cidade das palmeiras é Jericó. Por isso que eu vou repetir o versículo. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras de Jericó, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Versículo 17, 18. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus. Eles tinham combinado. Feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. Então Gaza, Ascalon e Ecrom, cidades habitadas por filisteus. Ok? Cidades habitadas por filisteus. Nós estamos caminhando, e vocês também estão se perguntando por que essas informações são importantes. Não é? Aí quando você vê alguém falando alguma coisa, você fala assim, como é que esse cara sabe dessas coisas? Né? É porque ele é aluno de escola bíblica dominical. Se você perguntar para ele, assim, Israel, como é que é a topografia de Israel? O cara vai dizer, a topografia de Israel é montanhas, é deserto e costa. Aí ele fala, você sabe disso como? Ah, porque eu sei, né? Então, para quem vai ministrar na frente conhecendo a Bíblia é totalmente diferente. Um ministro que conhece as Escrituras é totalmente diferente. Vai falar, você vai viajar nas palavras, né? Entende o que eu estou falando? Tudo você vai fazer. Então nós temos aqui, eu quero repetir o versículo 17, 18, que diz, e foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus, eles venceram a batalha que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. São 3 cidades
habitadas por filisteus. Nós estudamos isso no livro de Josué, vocês lembram? Das conquistas, lembrando que cada inimigo que havia dentro da cidade tinha uma representação como uma condição mental. Quem lembra disso? Lembra? Então você tinha lá os girgazeus, os heveus, né? Cada inimigo representava uma área da mente com problema que tinha que ser resolvido. Não é assim? Vocês lembram disso? E aqui, o texto diz que o Judá, que é a tribo importantíssima, de onde Jesus saiu, juntamente com Simeão, eles entraram na terra. E os inimigos que eles lutaram, eles conseguiram abater a todos. Que o texto diz que eles feriram aos cananeus que habitavam em Zefate. E totalmente a destruíram. Na analogia, significa que existem pessoas que vencem todos os problemas. Lembra das analogias do livro de Josué? Quando você tem batalhas para vencer na sua mente, áreas deficientes na sua mente, existem pessoas que conseguem vencer todas as debilidades. Por isso que os inimigos que estavam diante de Judá, eles destruíram todos. Deu para entender? Então pode ser que você consiga vencer todos os seus problemas. Quando os problemas estiverem diante de você, você pode conseguir vencer todos. Há uma possibilidade. Existe gente que vence todos. No versículo 19, diz que estava o Senhor com Judá. O Senhor estava com Judá. Se o Senhor está com Judá, a gente já sabe o que vai acontecer. Vocês sabem o que vai acontecer quando Deus está com a gente? O que vocês acham? Depende de nós. O fato de Deus estar com você não significa que você vai vencer tudo. Só se você quiser, né? Entendeu? Então a presença de Deus, ela cria uma possibilidade de vitória, mas depende de você, porque a luta depende da parte de Deus e da sua parte. Vocês viram que na primeira instância aqui no versículo 17 e 18, eles venceram todos os inimigos que estavam diante deles. Agora no versículo 19, continua falando sobre Judá, e estava o Senhor com Judá. E despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Aqui eles perderam a batalha. Mas Deus não está com eles? Então a vitória depende só de Deus, ou depende de nós também? Essa é uma lição séria para a gente, né? Aí eu sou cristão. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Pode sim, mas depende de você também. Porque o texto diz que estava o Senhor com Judá. Então por isso que tem perdedores e vencedores, né? Às vezes você está lutando, mas você não consegue vencer um problema que você tem. Por quê que não consegue? Porque a sua parte você não faz bem feita. Só por isso. Deus luta em parceria com a gente. Ou a gente luta em parceria com Deus. E a gente tem que saber disso. Não dá para cruzar os braços. Lembra que eu disse para vocês, existem exceções. Quando Deus disse, nessa batalha vocês não terão que pelejar. Porque existem batalhas que pode ser que a gente não precise pelejar, porque Deus vai tomar conta de tudo, mas é exceção. Mas normalmente, nas batalhas, nós temos a nossa área de peleja e Deus tem a área de peleja dele. Fica claro ou não? Vai ficar esperando no Senhor? Diga ao povo que marcha. Por que clamas a mim? Ah, porque a gente está orando. Não, mas é só orar, não marcha. Você marchou? Não. Eu estou orando. Não, a gente ora e marcha. Ora, ação. Não tem o ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga? É isso aí, podia estar na Bíblia, né? Então no versículo 19, o texto diz que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, mesmo estando com o Senhor, porque tinham carros de ferro. Então nós temos aqui, os filisteus tinham tecnologia de guerra muito maior do que os israelitas. Então a carruagem naquela época era como um tanque de guerra. Você imagina? Então nessa guerra pode ser que você seja vencido pelo problema.
No início pode ser que você vença tudo, mas existem guerras que você pode ser vencido, mesmo sendo crente. Estou derrotado, sou crente, estou com o Senhor. Não, ninguém está dizendo que você não está com o Senhor. Ninguém está falando isso não, é? Dentro da igreja você tem gente com o Senhor e derrotado. Certo? Versículo 20 e 21. E deram a Hebron a Calebe, como Moisés o dissera. E dali expulsou os 3 filhos de Anak, são gigantes. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram. Vai, só um pouco? Não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Eles fizeram aliança com os inimigos. Pode ser que você, eu disse número 1, vença as batalhas. Pode ser que você perca as batalhas. Pode ser que você se conforme em viver com as batalhas. Vocês viram aqui? Eles tinham problemas e eles... vamos destruir um pouco, mas deixa eles aí, o resto aí. Vamos conviver dormir com esse barulho. Então tem gente que vence, tem gente que perde, tem gente que convive com o problema, mesmo estando com o Senhor. Por isso que os inimigos ficaram ali. Não destruiu todos, mas você pode destruir todos. Versículo 22 a 24. Subiu também a casa de José contra Betel. Estão vendo as tribos lutando, cada um na sua área. E foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. Eles estão perguntando, onde está a entrada, mas não a principal. A principal todo mundo sabe qual é a entrada de uma cidade principal. Eles querem saber onde tem uma entrada escondida, que eles podem passar. E eles disseram para eles: se você disser para a gente onde é que tem uma fenda para a gente entrar, a gente vai poupar a sua família, vai poupar você. Versículo 25, mostrando-lhes ele é a entrada da cidade, que é a entrada não a principal, mas a escondida. Feriram-na ao fio da espada, destruíram a cidade. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir, pouparam. Estratégia militar também. Mas aí fica a lição. Nós temos uma cidade, nós temos a porta principal, mas a gente tem também as entradas escondidas, que são as brechas. Certo? E aí é por aí que o inimigo entra. Às vezes a gente fica guardando as coisas formais da vida e esquece dos lugares que o diabo pode entrar. É igual quando você tem vários filhos, você ora só para aqueles que têm problema. E aqueles que são bons filhos e fortes, você fala: não precisa esquentar a cabeça. Não é? Então, o diabo gosta de atacar as colunas. O que funciona na sua vida, você não guarda. Porque às vezes você fala assim: puxa, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento. Aí você fala: não precisa nem orar porque a gente é bem casado. É aí que o diabo quer. Então o diabo está atrás da nossa força, porque a fraqueza ele já tem. Normalmente nós deixamos as áreas mais fortes da nossa vida vulneráveis. Porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho estudo, é porque eu sou bem casado. Aí você fica: não precisa orar, fica preocupado com as bobeiras. Deixa eu fazer isso aqui, que está dando mais problema. Não, tem que guardar todas. E essas fendas, essas brechas que o inimigo entra. Está aqui um exemplo. Aqui foram os filhos de Israel que entraram para destruir o inimigo, mas quando o inimigo entra para destruir a gente? E o cara sabia onde estava essa fenda. Né? Então, se não entra pela principal que você está guardando muito, mas entra lá por trás. Não é verdade? Você vigia essa porta aqui, ele entra lá pela cozinha. Estão entendendo a analogia da coisa? Então a gente tem que orar por todo mundo. Guarda a minha vida, Senhor, guarda a minha casa, guarda tudo que tenho. Tudo que é bom tem que ser guardado. Versículo 26, então aquele homem que mostrou a entrada, se foi à terra dos heteus, edificou uma cidade, chamou o seu nome Luz, esse é o nome até o dia de hoje. Ok. É uma história paralela. Versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Não expulsou, né?
nem mesmo dos lugares da sua jurisdição. Não tem autoridade nem no lugar onde ele deveria mandar. Nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dó com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição. Viram a repetição? Isso é coisa de judaísmo, tá, gente? Judeu não fica resumindo, né, passando por atalho. As coisas deles são bem eles dizem e repetem. É por isso que em verdade, te digo, né? Certo? É coisa que a gente tem que aprender. As coisas são bem claras. Não falam com meias palavras. Com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. Versículo 28. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, ficou forte, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Aí nós temos outra situação. Quando você tem um problema e você usa o problema para se beneficiar. O que eles estão fazendo com os inimigos? A gente tem os inimigos, para que nós vamos destruir eles? Vamos pegar, vamos cobrar impostos deles. Mas Deus falou para destruir os inimigos. Você fala, não, vamos fazer, né? Igual Saul, né? Deus mandou destruir todos os inimigos, o rei Agag. Mas eles quiseram guardar os animais e as mulheres, né, para se beneficiar. Deus mandou destruir todos os inimigos, mas quando eles ficaram fortes, eles resolveram fazer o seguinte: vamos pegar os cananeus e vamos ganhar dinheiro com eles. Porém não os expulsou. Isso é uma forma de você usar o seu problema para se beneficiar. Quando a gente fala de questões emocionais, né, que o livro de Josué é muito forte nisso, tem gente que usa a doença para se dar bem, né? A pessoa nunca vai querer ficar sem a doença. Ela tem um problema, você fala, vai no médico. Ah, não. Conserta, vão se tratar. Não. Porque é uma forma dela atrair a atenção das pessoas. Vocês nunca viram gente doente que não quer ser curado? Ela consegue ter um monte de gente. O que você tem hoje? Nada não. Aí daqui a pouco vem outro. Ei! Convida a pessoa para a festa. Gente, não fala nada, porque se falar, né? Vamos tratar bem, né? Fazer a média com essa pessoa, porque senão ela não vem mais, né? É difícil. Aí fica todo mundo em volta. Então a pessoa consegue, às vezes, fortalecer a doença, né, emocional, para ter a atenção das pessoas. Isso é uma das partes mais difíceis para você ajudar as pessoas que têm problemas. Elas te procuram, elas dizem, eu tenho um problema. Aí você fala, você quer se livrar desse problema mesmo? Aí ela fala, aí não sabe, não toma o remédio. É igual um mendigo que fica pedindo esmola. Você fala, rapaz, vou te levar no médico, isso é com essa perna aí. Não. Vou trabalhar. Eu vou te arranjar um emprego. Não. Eu vou trabalhar, eu prefiro pedir. Entende o que eu estou falando? Então tem esse desafio quando você vai ajudar pessoas que na verdade elas não querem ser curadas porque a doença favorece elas. Manter as pessoas perto, o marido perto, a esposa perto, todo mundo paparica, ganha presente, e eu estou doente, né? Vira centro de atenção. Não é verdade? E todo mundo se preocupa com quem tem problema. Já reparou isso? Fica todo mundo preocupado. Nossa. Então são os doentes que gostam dos problemas. Por isso que eles quiseram usar os cananeus como tributários. Eles vão ganhar com os inimigos. Que tristeza, né? Você tem uma situação que Deus quer que você se livre e você quer continuar, para você se dar bem. Aí o cara fala assim, eu quero ser deficiente para mim não pagar ônibus. É igual o cara que quer ficar velho rápido para poder não ter que enfrentar a fila, né? Você está doido, deixa eu ficar novo. Fica todo cheio, estou velho, peito aberto assim, 80 anos aqui, eu vou cortar a fila, passa com o peito aberto. Eu quero ter 20 e ficar lá atrás. É uma doideira esse negócio. Gente doente, gente com problema, gente cheia das coisas. É uma loucura esse problema mental. Versículo 29. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, eu disse, não expulsaram os cananeus, mas transformaram eles em tributários. Versículo 29. Tampouco expulsou Efraim. Olha aí.
os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. Vocês percebem, cada tribo age de um jeito. Cada tribo age de um jeito, habita com um problema. E cada crente age de um jeito, mesmo sendo crente. Uns vencem, outros são derrotados, outros convivem com o problema, outros usam os problemas para poder se beneficiar. Então aí vai. Cada tribo age de uma forma em relação ao desafio que está diante deles. Versículo 30. Tão pouco expulsou o Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naulol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Aí outra tribo que está se beneficiando. Mesma situação. Versículo 31 e 32. Tão pouco Azé expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquizib, nem de Elba, nem de Afec, nem de Reob. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Passividade, gosta de viver com problema, e para situações a gente tem que ser radical com algumas coisas. Deus falou, faz isso, é porque Deus sabe o que faz, né? Por que a gente tem que fazer? Versículo 33. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat. Então, existem pessoas e pessoas, povos e povos, crentes e crentes. Versículo 34. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Versículo 35. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon, em Salbim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. Versículo 36, e foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Vocês viram que é só um registro das conquistas e o modus operandi de cada tribo, como que lidavam com os desafios que Deus colocou diante deles e disse, vocês vão destruir os inimigos. Uns achavam que tinham que destruir, outros foram derrotados, outros fizeram aliança, outros se beneficiaram e por aí vai. Então fica a lição para a gente que, mesmo andando com Deus, o desdobramento ou o desfecho da nossa história vai depender mais de nós. Ok? Entendeu ou não? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, né? Mas na vida tudo é a disposição de crer e lutar, né? A partir do que Deus prometeu, né? Se Ele disse, né? Quando Jesus disse, passemos por outra margem, que Ele ia para Gadara, né? O que aconteceu no meio do caminho, no meio do mar? Tempestade. Mas não tinha a palavra dele? É um negócio, né? Ele fala primeiro, você tem que ir, né? Se Ele disse, vai dar certo. Se esforça, tem de bom ânimo, né? Que Deus vai ajudar a gente. Ele vai mostrar a saída. Mas como é que eu vou pagar isso? Ele vai. Quem te colocou aí vai te dar a saída, irmão. Pode ter certeza. Não te colocou? É igual ser liderança de igreja. Você fala assim, tem hora que você fica coado, você fala assim, como é que vai ser? Aí Deus vem com você, eu te coloquei, eu vou te dar a saída. Você vai ver como é que vai ser. Daqui a pouco você sai lá do outro lado. Se não for assim, você não faz nada, não. A gente não sabe de nada. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti, não é assim? A estratégia vem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então é lâmpada, a lamparina está no pé. Você não consegue iluminar lá fora, você ilumina onde você pisa. Esse é um problema. É que a gente não sabe administrar. A gente pensa que vai ter uma luz, assim, que vai iluminar o caminho, você vai ver lá. Não, não tem jeito. É a lamparina nos pés. Você estendeu o pé, clareou. Você estendeu mais uma vez, clareou. Enquanto você anda, tem iluminação. Por isso que a lâmpada, as lamparinas eram colocadas assim, ó, nas pernas. À medida que eles iam andando, iam iluminando o caminho. Você não tinha noção do que tinha lá na frente. Ele fez com Abraão. Ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Como é que você faz? O cara não dá nem a localização. A localização você sabe o que você vai fazer. Sabe a distância. Eu vou te mostrar como. Eu vou te mostrar no caminho. Né? É complicado. O Isaac falou, pai, onde é que está o cordeiro aqui? O senhor está com a lenha aqui, o senhor proferar. Não sei, cara. A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe.
Isso é andar com Deus. Ah, mas vai que o quê? Vai que o quê? Tem alguém maior que Deus? Mas é isso aí. Esse livro de Juízes é sempre assim. Vocês vão ver que é uma doideira. É desafio de fé, igual Gideão lá com 300 homens. Aí o Gideão está com um monte de homens. Deus fala, é muita gente. Aí você fala, meu Deus do céu, muita gente como? Né? Às vezes você tem uma multidão, você acha que você tem força. Às vezes um grupo menor. Né? Quando você tem menos pessoas conectadas, é mais forte do que você ter 1 milhão. Por isso que Jesus concentrou a energia dele em 12. Não adianta. Você tem que ter pouca gente. Na empresa, se você tem um grupo pequeno que está forte com você, você vai longe. Agora você tem um monte de gente enrolada que falando mal de você no seu serviço. Tem 30 funcionários, tem 30 inimigos. É melhor ter 2 valentes. Você paga melhor o cara, fala, vamos pegar esse negócio aqui, vamos trabalhar, o cara está ganhando bem, está feliz, fica depois da hora para você. Isso que é bom. É melhor do que um bando de gente desocupada, fica só falando mal da empresa, né? Então tudo é saber fazer conta. O que Deus fez com o Gideão foi isso. Você tem muita gente, mas você não tem ninguém. E o que ele falou? Vou te provar para você que eu vou tirar os medrosos e vou tirar os sem expectativa. Porque se você tem gente medrosa e sem expectativa, lá na frente você vai morrer, cara. Você vê como é que Deus era. Aí ele falou, como é que eu vou saber? Falou, bom, eles beber água, que você vai ver como é que eu vou reprovar eles. Aí os caras já chegam, ele já fala assim, ó, os medrosos voltem, primeiro, né? Ele não falou, você é medroso, você é medroso. Ele não falou, ele não disse, os medrosos voltem. Aí já foi levantando a mão e saindo todo mundo. Porque os caras já queriam voltar. Quando eles tiveram essa concessão de abertura, tipo assim, ó, quem for medroso, pode voltar. Foi isso que Deus falou com o Gideão. Deixa eles voltar. Eles voltaram voluntariamente. Voluntariamente. Abriu a porta e eles voltaram tudo. Quem quer pular do barco? Vou pular. Quem quer fazer um acordo na empresa aqui para sair? Eu. Pode ir, vou te ajudar para você sair. E saíram essa quantidade de gente, né? Os medrosos. Você já pensou? O cara no meio da guerra assim, começa a ter medo. Aí apavora todo mundo. Se você vai fazer um trem grande aqui, aí todo mundo começa, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. É pior. É pior do que você está. E aí depois ele diz, agora manda eles beber água. Os caras já chegaram babando dentro da água. Perderam a expectativa de tudo, né? Já queriam se prostrar diante daquele rio, né? Conseguimos. Aí os que tinham expectativa continuaram olhando para frente, pegavam água e jogavam na boca, assim, ó. Tipo assim, tem muito mais coisa para a gente conquistar. A gente não para aqui. Expectativa, quer mais. Eu quero a igreja de 20 pessoas. Aí Deus vai falar assim, não, pode tirar. Entendeu o que eu estou falando? Eu quero gente que quer uma igreja que sonha com milhões de pessoas. Mas nós somos pequenininhos. Cara, mas você tem que ter visão para as coisas grandes. Até na seleção de liderança você tem que ver. Tem cara que tem sangue no olho. Fala assim, vamos para cima, vai dar tudo certo. Nós vamos conquistar, nós queremos uma multidão. Quero ver esse negócio cheio de carro aqui, ó. Nós incomodados, 50 pessoas tomando conta do estacionamento. Aí o cara está com a igrejinha lá com 10 pessoas falando isso. Eu falei, esse cara tem visão. Ele vai chegar, entendeu? Então Deus olha muito isso. Caleb, Josué. Deus falou, vai lá espiar a terra. Vamos ver se vocês conseguem deslumbrar o que eu tenho para vocês. Mas mandou 12. 10. A terra tem gigante. A gente se sente como gafanhoto. Aos nossos próprios olhos, aos olhos deles. Deus. Aí Josué e Caleb, essa terra é de oportunidade. Essa terra ela amor, leite e mel. É a maneira como você enxerga. A maneira como você enxerga. Tudo como você vê as coisas. Deus é muito inteligente, não tem condição. Deus não é gente, né? Deus é Deus. Aí ele testa a gente nas pequenas coisas. Ele fala, limpa aquilo lá. Aí ele vai olhar vocês, como é que você vai limpar. Ele sabe se você é capaz de cuidar de espaços maiores. Foi o que ele fez com o Gideão. O Gideão está lá, malhando o trigo no lagar. Deus olhando para ele na teofania. Homem valente. Homem valente. E aí achou ele um cara valente, por quê? Porque ele estava dando um jeito.
Ele estava dando um jeito. Ele não parou de fazer as coisas. Diante da oposição, ele falou, eu tenho que fazer, eu não posso parar. Se eu não faço de um jeito, eu faço do outro. Deus falou, homem valente. Depois que ele fez pergunta para Deus, ele falou assim, onde é que está o senhor que falaram que o senhor era Deus das gerações passadas, que o senhor fez isso, fez aquilo outro? Deus falou, vai nessa tua força. Você é um cara que sabe fazer perguntas. Exato. Deus disse o seguinte, ele está fazendo aquilo, mas ele não concorda. É porque a mente dele estava dizendo para ele assim, não, eu estou malhando o trigo no lagar, mas não é isso que eu quero. Por isso que ele foi diante de Deus e falou, Senhor, onde é que estão as suas maravilhas? Onde é que está o que o Senhor prometeu para a gente? Onde é que estão os milagres do Senhor? Deus falou, olha aí, ele está fazendo a coisa, mas ele não está conformado com aquilo, ele quer coisa maior. Aí Deus falou assim, essa é a tua força, você vai nessa tua força. Deus faz leitura o tempo todo, do tempo todo. Ele bota o inimigo na sua frente, a maneira como você reage, ele te observa. Ele te dá, para te dar um futuro, ele olha como você reage a conflitos. E tem essa gente, tem um conflito, ele bota o caos na sua frente, aí você fica assim. Aí você fala, meu Deus, o que eu faço? Você pode fazer o que você quiser, ele fala. Faz o que você quiser, mas isso vai determinar o seu futuro. O que você fizer, eu vou aceitar. Se você vai bater no cara, se você vai orar por ele, se você vai continuar, você vai pensar. Ele olha tudo. Então tudo é o futuro, é baseado nas pequenas coisas que a gente faz. Observação, gente. Líder observa a liderança assim também. Deus é líder. Você fala assim com o cara, vamos fazer isso, irmão. Ah, que eu estou ocupado. Mas quem é que não está ocupado? Quem é que não está ocupado aqui? Ah, vamos orar, irmão. Ah, porque eu não posso. Porque... Aí você fala, não serve para ser líder. Não serve para ser líder. Aí você vê lá na frente, não tem visão de liderança. Que liderar é sacrificar. Liderar, às vezes você fala assim, você não conta mentira quando você lidera. Você fala das suas fraquezas, eu não posso. Por quê? Porque minha vida é um problema. Como que é um problema? Aí o verdadeiro líder fala assim, sabe por quê, pastor? Minha mulher manda em mim. Eu preciso me libertar disso. Esse cara é um líder. Entendeu? Ele admite a fraqueza, admite, e ele fala, não quero. É Gideão malhando o trigo no lagar e fazendo pergunta para Deus. O problema não é ter problema, o problema é você saber se você se conforma com o problema. Não consigo anotar não, né? Às vezes o cara chega na minha sala e fala assim, pastor, eu sou uma porcaria. Eu estou enrolado até o pescoço com um monte de coisa errada, mas eu quero servir a Deus. Eu falei, esse é o cara. Eu quero ser melhor. Agora você chega os valentes que falam assim, está tudo quebrado, fala assim, não, porque eu sou espiritual, se precisar de mim, você conta comigo, que eu estou à disposição. E porcaria. 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 Quando você for ver o cara que fala assim, eu não sou nada, pastor, mas se tiver que limpar o chão da igreja, eu limpo. Esses são os grandes líderes. Entendeu? Liderança é assim, liderança não tem, os líderes que encaram as coisas, fica com pose. É isso aí. Então Deus faz leitura, as pessoas fazem leitura, tudo faz leitura, gente de confiança, tudo assim, a vida é assim. Então Deus é um observador, observou Gideão, observa as reações das pessoas, né, como que as pessoas se comportam. Jesus observava a forma como as pessoas reagiam, né? O Pedro foi uma escolha de Jesus, que deu trabalho, mas era um cara que tinha, você vê o perfil de Pedro depois, quando ele começa a pregar, um fenômeno. A primeira pregação de Pedro, quando ele se sujeita ao Espírito Santo, ele ganha 3.000 pessoas. Então é um cara que você tem que confiar no cara, né? O cara está cortando a orelha dos outros, e fala, esse cara tem jeito. Na hora quando esse cara funcionar, você vai ver o que ele vai arrumar. Já pensou o cara pregar sem microfone e ganhar 3.000 almas? Ah, só Deus na vida do cara, né? Então, fica a dica, Deus é um observador, tá? E ele observa a gente nos lugares secretos. Eu proponho o encerramento. Amém, gente. Vamos orar. Deus, obrigado por mais um tempo precioso na sua casa. Nos dê um dia de paz, um dia de bênção. Nos leva para casa abençoados e guardados pelo teu poder. Em nome de Jesus.
כמו לדוד השם רואי לו יחסר בנאות דשא ירביצני על מי מלוכות ינעלני נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו